Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Feira do Livro. A Feira do Livro que este ano tem como tema Somos Ciência com Livros. Temos hoje o privilégio de ter connosco provavelmente o escritor mais lido em Portugal, José Rodrigues dos Santos, a quem eu desde já dou as boas-vindas à Leiria. É para nós um gosto. Lutámos muito para que ele viesse e ele desde a primeira hora cumpriu o que tinha prometido. E, portanto, só isso agradecemos muito. Toda a gente conhece José Rodrigues dos Santos como jornalista, o excelente jornalista que é. Começou na Rádio Macau, trabalhou na BBC em Londres, tem trabalhado na RTP, de que já foi diretor de informação. É um dos jornalistas mais premiados em Portugal, mas nós vimos trazer aqui o José Rodrigues dos Santos, o escritor. E, portanto, para nós o escritor é extremamente importante, porque eu dizia aqui, antes da conversa, em palco, com o escritor, o seguinte. Dizia-lhe a brincar que nós precisávamos de clones do José Rodrigues dos Santos, porque eu, enquanto coordenador da Biblioteca Municipal de Leiria, sabemos que os livros do autor são dos livros mais lidos, e, portanto, nós também sabemos isso. E, portanto, é muito importante para nós ter este tipo de autores que as pessoas gostam e que as pessoas leem, porque é isso o nosso objetivo. E, portanto, a primeira questão que colocava ao José Rodrigues dos Santos, além de lhe dar as boas-vindas, é a sua importância para a leitura na comunidade. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui em Leiria, muito obrigado por terem vindo. Agradeço também à Câmara e à Biblioteca o convite que me endereçaram. Escrever para ser lido. Sabem, uma das coisas que me faz muita confusão é quando ouço um escritor dizer que eu escrevo, mas não é para ser lido, isso não me interessa se sou lido ou não. Isso é um bocado como, quer dizer, uma pessoa que diz uma coisa destas tem que, obviamente, não pode estar a falar a verdade. Se um escritor não quer ser lido, não publica. Escreve e mete na gaveta. Se publica é porque quer ser lido. Portanto, há uma certa postura que não acho que seja inteiramente verdadeira. E ela remete-nos para questões fundamentais, que eu acho que são questões fundamentais da literatura e que muitas vezes nós não temos claro na nossa mente. O que é a literatura? O que é que faz a boa literatura? A primeira coisa que nós temos que determinar é que a qualidade do que quer que seja é algo de puramente subjetivo. Há pessoas que gostam do vermelho e há pessoas que gostam do azul. Não há uma que é mais bonita que a outra. São gostos. E gostos não se discutem. Portanto, isso é a primeira coisa. E que no mundo das artes vive-se muito com base em mitos. Dizer, este é bom, aquele é mau. Não, ele é bom porque eu gosto dele. Se eu não gosto, não é bom. E a opinião do Sr. Jaquim é tão boa como a da Dona Maria, ou como do Dr. Alberto, ou como do Engenheiro Silva. A opinião de cada pessoa é tão boa uma como a outra. Em questões de gosto, não há opiniões melhores do que as outras. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que faz então a boa literatura? O primeiro ponto é, de facto, é subjetivo. Mas há um segundo ponto. Quando nós vemos uma grande obra da literatura universal, o que é que ela tem de mais importante? O que é que faz com que ela seja uma grande obra da literatura universal? A resposta habitual é porque está bem escrita. E, na verdade, a forma como um romance é escrito é muito importante. E eu vou-vos dar já um exemplo. Eu conto-vos aqui uma anedota, vocês não vão achar piada nenhuma. Ele vai contar a mesma anedota, vocês vão se escangalhar a rir. Então, mas espera aí, mas a anedota é a mesma, qual é a diferença? É a forma como ele a contou, como eu não soube contar. Portanto, a forma é importante. Mas o que faz realmente as grandes obras de literatura não é a forma, ao contrário do que até está espalhado na Academia em Portugal. É o conteúdo. Nós lemos os livros não para apenas assistir a exercício de linguagem. Nós lemos um livro para sabermos algo, para conhecermos algo, para acedermos a uma verdade. E a verdade é a questão fundamental da literatura. Todas as obras literárias de qualidade têm uma relação com a verdade. São obras que nos dizem algo de profundamente verdadeiro sobre nós ou sobre o mundo à nossa volta. E às vezes até não são muito bem escritas. Se vocês lerem o 1984 do George Orwell, em bom rigor, não é um livro muito bem escrito. Não é uma história muito bem contada. Mas é a verdade profunda que esse romance exprime, neste caso sobre o totalitarismo,
É essa verdade profunda que fez desta obra uma obra universal. Quando nós lemos Em Busca do Tempo Perdido, agora para ir para a literatura francesa, do Proust, o que é que faz desta obra uma obra universal? É porque o Proust nos falou sobre uma coisa verdadeira e profundamente verdadeira, como nunca nenhum outro autor tinha falado. Ele falou-nos sobre a nostalgia da infância. Aquilo que nós temos, tenho a certeza que cada um de vós tem alguma coisa que gostava de fazer quando era jovem, ou quando era criança, sobretudo, e que recupera hoje em dia. Por exemplo, para mim, eu nasci em Moçambique e lia muito banda desenhada. Eu hoje tenho grandes coleções de banda desenhada em casa e continuo a comprar. E isso é a Madeleine do Proust. A Madeleine quando era pequeno, ele comia umas Madeleine lá em Paris e, portanto, ele, quando as comia, estava a revisitar a sua infância. E esta verdade fundamental, exposta pelo Proust, é o que faz verdadeiramente da busca do tempo perdido um romance eterno. Ou quando vemos, por exemplo, na literatura portuguesa, O Crime do Padre Amaro, para mim, o melhor romance da literatura portuguesa, é um romance em que essa de Queiroz nos apresenta uma verdade que era proibida enunciar no século XIX e que era que os padres, aliás, passa-se em Leiria, curiosamente, os padres tinham protegidas, não é? Que tinham filhos, não é? Não se podia falar sobre isto. Mas era verdadeiro, era uma verdade profunda, porque ele tem uma frase no livro que é: todos somos feitos do mesmo barro. Acreditando que os padres não se interessam por sexo, isso é conversa. Claro que se interessam. E, portanto, o Eça de Queiroz apresenta-nos uma verdade profunda sobre a natureza humana. De que, na verdade, todos temos a mesma natureza, independentemente de haver uns que vendem a ideia de que não, são celibatários e não se interessam. Isso é conversa. E, portanto, o que faz a literatura é a verdade. Nós reconhecemos as marcas de um grande romance quando ele nos expõe verdades profundas. E eu acho que os leitores procuram verdades profundas. Muitas vezes não sabem que as procuram, mas eles estão à procura das verdades profundas. E agora, isso é quanto ao conteúdo, que é mais importante. Quanto à forma, acho que é fundamental nós criarmos uma... eu falo nisto, há um romance em que eu falo nisto, para quem se estiver interessado, que é o Homem de Constantinopla, é um díptico, e o Milionário em Lisboa, que é a história do Gulbenkian. O Gulbenkian era o homem mais rico do mundo, e o romance é a história dele. E todos os meus romances históricos têm um tema filosófico. Por exemplo, no caso da Filha do Capitão, é o destino. Se nós somos objetos do destino ou somos donos do nosso destino. Esse é o tema filosófico desse romance. O Anjo Branco, passado em África, em Moçambique, é sobre a filosofia ética, a moral, não é? O que é o bem, o que é o mal. São as questões que são abordadas nesse romance. E cada romance, por exemplo, a trilogia de Lotus é sobre a filosofia política. O que são os sistemas de governação, o que é o totalitarismo, o que é a democracia, como nos podemos governar. No caso do Homem de Constantinopla e Milionário em Lisboa, o tema filosófico é a filosofia estética. O que é beleza? O que é arte? E, portanto, isto que eu vou dizer está muito que quem estiver interessado poderá ler isso mais nesse romance. E esse tema é escolhido porque o Gulbenkian, que era o homem mais rico do mundo no seu tempo, tinha também a maior coleção de arte privada do mundo no seu tempo. Coleção que hoje podem ver em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, no Museu Gulbenkian. Tem Rembrandt, tem Renoir, tem Manet, tem Monet, tem Rubens, tem uma série de... Era a melhor coleção privada do mundo no seu tempo. E, portanto, isto é um pretexto para ir ao tema da filosofia estética. E, no caso da estética, é muito interessante porque sempre se cultivou a ideia da arte bela. Acontece que quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, e ela conduziu ao horror das trincheiras, houve um conjunto de artistas do movimento chamado dadaísmo, na pintura, que disse: porque é que nós vamos fazer quadros bonitos se a realidade é tão feia? E se o trabalho do artista é exprimir a realidade e a verdade das coisas, como é que nós podemos apresentar arte bonita no mundo em que morrem milhões de pessoas nas trincheiras? Reparem, na primeira batalha de Ypres, morreu 500 mil de soldados numa semana. 500 mil numa semana. E, portanto, foi um matadouro em que a Europa, sobretudo, estava transformada.
E então estes artistas decidiram que iriam fazer arte feia. E há um desses artistas, Marcel Deschamps, que depois, aliás, passou por Lisboa mais tarde. O Marcel Deschamps vai a Nova Iorque e numa exposição de escultura põe um urinol como objeto de arte. E não põe o nome dele, porque ele era um artista conhecido. Ele mete um nome, um pseudónimo, chama-se Hermut. Pronto. E os organizadores da exposição de pintura, de escultura, disseram: não podemos aceitar um urinol, isto não é uma escultura, isto é um objeto industrial, ainda por cima, para as necessidades mais animais do ser humano. Isto não é. E não aceitaram. Isto desencadeou uma grande polémica. O Marcel Deschamps, obviamente, depois aparece e diz: não, isto é arte e fui eu que a fiz, eu sou o grande artista. Não havia, quer dizer, o Picasso já existia, obviamente, mas não era a mesma coisa. Bom, e então acabaram por aceitar numa outra exposição o urinol do Marcel Deschamps, a que ele chamou La Fontaine, o fontanário. E isto porque é que é a importância desta história? Porque com o La Fontaine, com o urinol, o Marcel Deschamps mostrou que era possível fazer arte que era feia, porque ninguém é capaz de dizer que um urinol, onde os homens urinam, é um objeto bonito. Não é? Isto é uma mensagem dos artistas a dizerem: o mundo é feio. E, portanto, vamos fazer arte feia. Então nós vamos ver, por exemplo, na música, vamos ver aqueles compositores que metem música cacofónica. O objetivo dessa música cacofónica não é fazer música bonita, que eles chamamos de música experimental. Não, é fazer música feia, que não é atrativa. O cubismo vem como resultado do dadaísmo. E quando diz: os quadros cubistas são tão bonitos. Não, mas eles não querem ser bonitos. Eles querem ser desconstruções do mundo. Não é? E, portanto, querem cultivar a arte feia. Aliás, é curioso que o Gulbenkian, que tinha um apurado sentido estético, vocês não veem na coleção dele a arte moderna, não veem cubismo. Ele recusa a arte feia. Para ele a arte tem que ser sempre bonita. Mas, na verdade, o Deschamps vem mostrar que a arte pode ser feia. E isto vai influenciar vários ramos. Começa na escultura, depois influencia a música, influencia a pintura e influencia a literatura. Aparece o Nouveau Roman em França. O Nouveau Roman é o quê? É basicamente uma sequência de palavras sem sentido nenhum. Às vezes, às vezes vemos uns livros e que grande escritor. Mas ele não procura fazer arte bonita nem nada. Ele está a fazer um exercício. Ele está a fazer arte feia. E é interessante que a Isabel Allende disse uma vez: o Nouveau Roman ia destruindo a literatura. Porque depois, o que é que aconteceu? Isto contaminou a academia e na academia estabeleceu-se o dogma de que toda a arte tem de ser feia. Ora, eu já vi até pessoas dizerem: eu não gosto de tal autor porque ele é lido por pessoas. Então, mas é lido e qual é o problema? Transformou-se um movimento, porque isto é um movimento legítimo, interessante e experimental, transformou-se nesse movimento, em toda a arte. Toda a música não tem que ser feia, toda a pintura tem que ser abstrata e incompreensível, toda a escultura tem que ser bizarra e toda a literatura tem que ser ilegível. Portanto, e essa corrente tornou-se a palavra de ordem dominante. Houve apenas um mundo onde isto não aconteceu, foi o mundo anglo-saxónico. Os anglo-saxões, ingleses, americanos, excetuando uma outra experiência da Virginia Woolf, por exemplo, com o Jacob's Room, ou o Joyce, que fez algumas experiências com o Finnegan's Wake e o Ulisses, na verdade, no essencial, a literatura anglo-saxónica continuou a ser a essência da literatura, que é contar histórias. Contar histórias. E através dessas histórias, nós alcançarmos a verdade sobre o nosso mundo. Porque quando Kafka escreve O Processo, ele está-nos a contar uma história de um homem que é perseguido e não sabe porquê, perseguido pelo sistema judicial, mas ao contar essa história, ele está a revelar uma verdade profunda da justiça burocrática, labiríntica e até totalitária. E quantos de nós não conhece histórias kafkianas passadas em tribunais ou em sistemas burocráticos? Portanto, o Kafka, através daquela história, conta verdades profundas. Foi o que o Essed fez, que foi o que o Proust fez, que é o que o Hemingway fez,
ou que os grandes escritores, é isso que eles fazem. E é isso que muitas vezes, na nossa própria academia, não é compreendido sobre a literatura. Acha-se que a literatura é experimentalismo. E não se percebe que o experimentalismo é uma corrente legítima e interessante, mas uma corrente da literatura. E que a literatura vai muito para além do experimentalismo. E, portanto, quando se diz as pessoas não leem porque se criou uma ideologia de imposição do Nouveau Roman, ou de formas variantes do Nouveau Roman, e não são variantes indianas, e essa visão ideológica de imposição de literatura ilegível acabou por afastar os leitores. As pessoas deixaram de conseguir ler-los. É o que a Isabel Allende dizia. O Nouveau Roman ia matando a literatura. E os escritores que se tentam e se esforçam por sair dessa lógica, depois vêm-se ostracizados e diabolizados pelo sistema que está instituído. E, portanto, é este o problema central, acho eu, que faz com que muita gente se afaste da literatura. É que muitos escritores quase têm medo de ir para uma literatura que seja contar histórias e, através dessas histórias, contar coisas verdadeiras e que nos digam respeito à nossa vida, que nos façam compreender o mundo, que nos façam compreender a nossa sociedade, que nos façam compreender a nós próprios, porque estamos, digamos, sobre este tipo de ideia que, em bom rigor, por toda a Europa já começa a desvanecer e a literatura, enquanto conta as histórias, já foi recuperada e é, no fundo, a tradição mais nobre e mais antiga da literatura. Porque a grande primeira obra literária, na verdade, é a Bíblia, que houve outras, a Epopeia de Gilgamesh antes disso, mas a Bíblia é um conjunto de histórias. E a grande tradição literária é contar histórias. E, na verdade, a literatura começa, na fonte da literatura, está o quê? Está na pré-história, portanto, antes de haver escrita mesmo, na aldeia, as pessoas que se sentavam à noite e contavam as histórias do dia. A Maria que teve um problema com a criancinha e não saía, mas contava a história para a aldeia toda. E o Manel que foi à caça e depois aconteceu isto, mas depois o javali não sei o quê. São contar histórias. Portanto, a narrativa, o contar histórias faz parte da natureza mais profunda da cognição humana. E o que a literatura faz é isso. E quando a literatura se recusa a fazer isso, o efeito prático que tem é colhe os elogios da crítica e do establishment académico, mas depois tem o divórcio dos leitores. Os leitores não querem ler isto. Não se revêem disto, nem sequer entendem. Eu costumo dizer, quando eu escrevo uma página e o leitor não entende o que lá está, a culpa não é do leitor, que é burro. Não, a culpa é minha, que eu é que sou burro. Porquê? Porque escrever claro é difícil. Eu uma vez tive um leitor que me disse assim: para mim, o padrão de qualidade é quando eu vejo alguém fazer uma coisa muito difícil e vendo parece que é fácil. Uma coisa difícil que vendo parece que é fácil. Quando nós vemos o Cristiano Ronaldo ir por ali a correr e marcar um grande gol contra a Bélgica, como vai fazer hoje, espero, aquilo parece fácil, mas é muito difícil. E isso é uma marca de qualidade. Quando nós comemos um prato muito bom, muito bem feito de cozinha, porque a arte tem tudo. E nós dizemos, isto é fácil. Não, parece fácil, mas é muito difícil. As coisas... E há uma frase do Bento Spinoza, que termina um livro a dizer assim, penso que é a Ética. Ele diz assim: as coisas boas da vida são muito difíceis de fazer, porque se fossem fáceis, todos as fariam. E é esta a ideia fundamental que eu quero transmitir, que é a qualidade resulta na capacidade de nós, a qualidade da escrita neste caso, transformarmos até textos difíceis em textos fáceis de compreender, porque não podemos, obviamente, confundir simples com simplismo. E o próprio leitor sabe fazer a diferença. E há uma coisa muito importante, nunca podemos, e eu vejo isso muitas vezes na academia, que é subestimar a inteligência do leitor. As pessoas que gostam de livros são sempre pessoas inteligentes e cultas. Não se pode pensar que um leitor, uma pessoa que compra um livro por favor ao autor. São pessoas inteligentes, sabem o que estão a fazer. E para dizer que o leitor, comprar aquele autor, está a insultar a inteligência das pessoas. As pessoas não são estúpidas. As pessoas não gastam 20 euros num livro só porque alguém disse que não. Porque estão interessadas no livro, no que ele tem a dizer.
no que ele tem a aprender com o livro. E essa é a missão mais profunda da literatura. E é quando os escritores esquecem isso que os leitores se perdem. Portanto, para nós ficou claro, pelo menos para mim, que para o José Rodrigues dos Santos a grande literatura é sem jogo de palavras, é um bocadinho esta lógica de sem jogos de palavras, a questão da verdade, a questão das narrativas credíveis. E, posto esta situação, para mim tenho algum interesse em saber um escritor que o José Rodrigues dos Santos admira. Bem, a grande literatura pode ter jogos de palavras. Eu também, mas neste sentido... Eu estou aqui a balançar no outro sentido, porque estou a responder à pergunta de porque é que muitos leitores se divorciam da literatura. Certo. Porque a literatura tem várias correntes e os jogos de palavras é uma corrente legítima. Para si, mas não é uma corrente que o público aprecie. Claro. E se toda a literatura se reduzir àquilo, quer dizer, se toda a música se reduzir ao heavy metal, as pessoas que não gostam de heavy metal não vão ouvir mais música. Portanto, é na diversidade e a ditadura de uma corrente sobre as outras não faz sentido nenhum. E é totalmente... E é ela que provoca, digamos, o divórcio do leitor. Mas eu não tenho nada contra a literatura experimental, atenção. Ela é importante e tem um papel a desempenhar. Mas não é a sua literatura. Não pode restringir-se àquilo. E não pode dizer que essa não é boa literatura. E sobretudo... É diferente. E sobretudo, não se pode, com essa literatura, estar à espera de conquistar toda a gente. Porque as pessoas gostam de ler histórias devido à sua própria forma... da cognição, claro, que faz parte da condição. Mas um escritor que o José Rodrigues dos Santos admira? É assim, da literatura portuguesa, sem dúvida, o Eça de Queiroz. É um escritor que, num estilo muito elegante, como sabemos, contava histórias. Então, é um escritor... Sabem, eu costumo dizer que um romance bom é quando nós começamos a ler e não conseguimos parar de ler. Estamos sempre a mudar para ver o que acontece. Mas um romance extraordinário é quando nós nos impomos parar para ler porque temos medo que a história acabe. E vamos perder aquele prazer do ler. Então vemos, hoje só vou ler 10 páginas. Quase como estamos a fazer, apetece-me comer o chocolate, mas não posso comer tudo porque faz mal. Então vou só comer um bocadinho. É um bocado a mesma coisa. E há escritores assim. O Eça de Queiroz é um escritor assim. Que nós vamos a ler o Eça de Queiroz. E a certa altura, só vou ler mais isto porque depois ele vai acabar o livro e eu quero continuar a ler durante mais tempo. Queremos prolongar esse prazer. Na literatura internacional será o Somerset Maugham. Somerset Maugham é o escritor de língua inglesa mais lido depois do Charles Dickens. É pouco conhecido hoje em dia, mas no seu tempo foi um escritor extraordinário de popularidade. O Somerset Maugham tem esta característica que é um escritor que nos conta histórias. Conta-nos histórias de uma maneira quase familiar. Tem um livro que é o The Razor's Edge, em português é O Fio da Navalha, em que ele começa o romance a dizer assim: tenho uma pequena história para vos contar. Um dia eu conheci um americano que não sei o que me disse isto e tal. Começa a contar assim, como se estivesse sentado ao nosso lado a contar uma história. Okay? Ou como o homenzinho, o Sr. Jaquim, na aldeia, à volta da fogueira, na pré-história. Conta, hoje aconteceu-me isto e tal. Então ele conta um bocado assim. E ele conta histórias que são narrativas, usa sempre a linguagem fundamental e é um princípio que eu sigo sempre. Porquê é que eu hei de dizer unidade mínima de construção se posso dizer tijolo? O que é que eu ganho em dizer unidade mínima de construção? Quando nós temos duas palavras que são sinónimos, porquê é que eu vou escolher aquela que é mais inacessível? Porquê é que eu não vou escolher a mais acessível? O meu objetivo é comunicar com as pessoas. É explicar ideias. E as ideias têm que ser transparentes. E o Somerset Maugham fazia isso. Ele usa a linguagem fundamental, neste caso a língua inglesa, mas na tradução é a mesma coisa, conta histórias, às vezes tem uma superficialidade, e depois de repente a história torna-se muito profunda. E depois volta à superficialidade. Nós somos seguidos e somos surpreendidos pelo autor. E, portanto, para mim é o melhor escritor, que já existiu. Tem um romance chamado A Human Bondage, baseado, aliás, no capítulo... A Human Bondage é o título de um dos capítulos de um dos livros do Spinoza, que é sobre em português é a servidão humana. O Spinoza dizia isso, que os seres humanos vivem em servidão. E explica porquê. E o romance A Human Bondage é explicar a servidão humana, neste caso, no amor. Eu vi uma expressão sua recentemente em que o José Rodrigues dos Santos diz: escrevo os livros que gostava de poder ler. Pois, o que eu quero dizer com isso é
eu tenho uma visão sobre... Vamos ver, cada escritor tem a sua própria voz. Cada escritor escreve à sua maneira. Da mesma maneira que cada pessoa anda à sua maneira, fala à sua maneira, gesticula à sua... Cada um de nós tem os seus traços pessoais. E a escrita é a mesma coisa. Cada um de nós tem a sua própria voz. E eu tenho uma visão sobre a literatura. Eu acho que para mim é muito importante que a literatura tenha uma ligação com a verdade. Eu costumo dizer que eu procuro escrever não passatempos, mas ganha-tempos. O que é que isto quer dizer? São romances em que, através de uma história ficcional, eu aprendo coisas verdadeiras sobre o nosso mundo. Ou então sobre uma história real mesmo, não é? Os romances de Tomás de Noronha que eu escrevo são histórias ficcionais, mas o tema lá dentro é um tema real. Seja qual for, seja sobre religião, sobre economia, sobre filosofia, sobre ciência, o que é que seja, a informação que lá está no romance é verdadeira. E nos romances históricos eu vou contar histórias verdadeiras que aconteceram, posso ficcionalizar aqui e ali algumas coisas, mas procuro reproduzir uma época. Por exemplo, quem lê o meu último romance, O Mágico de Auschwitz, que é uma viagem a Auschwitz em 44. É muito interessante que o livro agora saiu em francês e está a ter um impacto extraordinário em França. Esteve, pelo menos, é capaz de ser só mais 4 semanas no top em França, com extraordinárias críticas na imprensa francesa e na imprensa judaica. E, sobretudo, o que eu estou a dizer é um romance que apresenta uma visão nova sobre Auschwitz. É um romance que conta Auschwitz de uma maneira como nunca foi contada. E é essa relação que eu procuro estabelecer com a verdade, de reconstituir um mundo, que é uma visão muito própria que eu tenho da literatura. Ora, acontece que eu gostaria de ver certos romances que contassem isto da maneira como eu acho que devia ser contado. E tenho dificuldade em encontrar. E quando está um tema qualquer que eu acho que é interessante abordá-lo, mas não encontro livros no mercado que contem aquele tema daquela forma, então eu vou escrever um romance que não existe no mercado. Agora, se encontro esse romance, claro que não. E com isto não quer dizer que não haja muitos romances fantásticos em toda a parte. Não é? Agora, contado daquela maneira, usando a minha voz, realmente não há. Portanto, é um traço pessoal de cada autor. O Saramago também tem a sua voz, o Lobo Antunes tem a sua voz, cada autor tem a sua voz, é natural e desejável que assim seja. O José Luís dos Santos é um escritor muito traduzido e muito lido, nomeadamente em França, e achei curioso uma situação na Bulgária. O José Luís dos Santos está sempre no top das vendas na Bulgária, que é uma coisa que o comum das pessoas provavelmente não sabe, e achei curioso, portanto, o José Luís dos Santos tem uma vertente que pode ser visto como um elemento muito relevante na diplomacia portuguesa, porque vi um caso de um vice-reitor de uma universidade na Bulgária, que juntamente com o Instituto Camões criou um curso de língua portuguesa porque é admirador, é fã do José Luís dos Santos. E, portanto, para mim é muito importante, enquanto português e nesta lógica da diplomacia portuguesa, para se divulgar a língua e a cultura portuguesa, ter um autor como o José Luís dos Santos que tem esta capacidade de entrar em mercados que mais ninguém entra. Sim. Há um fenómeno interessante no mercado internacional, que é, nós vamos... eu sou, o mercado, o sítio onde eu tenho mais leitores, proporcionalmente é em Portugal. Em números é em França, de facto. Por exemplo, a Fórmula de Deus, em França, vendeu 500 mil de exemplares. Em Portugal vendeu 200 mil. 500 mil é mais que 200 mil, mas claro, a França são 70 milhões e Portugal são 10 milhões. Portanto, proporcionalmente, como diria agora na história do Covid, o número de casos, o número de livros por 100 mil habitantes é mais em Portugal. Em termos absolutos é mais em França. Portanto, em termos proporcionais, eu diria, Portugal é o meu primeiro mercado, o segundo maior mercado é o Canadá. No Canadá, por exemplo, eu cheguei ao aeroporto de Montreal e então, os meus livros são, quero dizer, no Canadá, na Bélgica e em França, são literatura obrigatória nos liceus. Livros obrigatórios nos liceus. Em Portugal não são. Mas no Canadá, na França e na Bélgica, que são países atrasados, são literatura obrigatória. E no Canadá, eu cheguei ao aeroporto de Montreal e eu vi lá, vocês sabem, as livrarias mais competitivas em qualquer país são as livrarias dos aeroportos. Porquê? Porque o espaço é muito pequeno e há muita pessoa a circular e comprar livros e, portanto, há poucos livros para expor. São só aqueles que vendem muito é que lá estão. Os outros não vão lá. E havia 3 títulos do Dan Brown e 4 títulos meus. Eu tinha mais títulos do que o Dan Brown no aeroporto de Montreal, em todas as livrarias do aeroporto. E, portanto, o Canadá é uma loucura. Depois do Canadá, eu diria, talvez a Bulgária. E depois a França, Bélgica, Suíça
são talvez os países... A Hungria, também muito, na Turquia. A Turquia é muito interessante. A minha filha, uma vez... eu não sei usar Instagram. Eu sou um Neandertal. Eu aprendi a mandar SMS no Haiti, no meio do terremoto, porque o resto das comunicações foram abaixo, então tive que aprender a mandar SMS, eu não sabia. Foi há relativamente pouco tempo. Portanto, eu sou um Neandertal. Eu sou um caso perdido. Mas, e portanto, a minha filha, quando apareceu o Instagram, um dia disse: "Meu pai, tens a noção que tens mais mensagens, há mais coisas sobre ti na Turquia do que em Portugal, no Instagram?" Então eu descobri que na Turquia é uma loucura. Depois fui a Istambul, no aeroporto, em toda a parte havia livros meus. E, portanto, também é um sítio onde... Porquê é que isto acontece? Eu acho que... Qual era a pergunta que me estava a fazer? Não, era perceber-se a importância da literatura até como arma da diplomacia, não é? Sim, quer dizer, vamos lá ver. Nós temos um problema em Portugal, que nós somos uns importadores de cultura. Quando nós vamos a uma livraria, por exemplo, em França, eu vou muito à França por causa dos livros. Nós vamos a uma livraria e vamos... Aquela que eu chamo a parte étnica. O que é a parte étnica? É uma grande livraria que tem autores sul-americanos, autores do sul da Europa, autores do norte da Europa, autores do leste da Europa, é assim, autores asiáticos. E então vê-se lá, os meus livros em França não estão nesse segmento, estão na vitrina, estão no segmento mainstream. Portanto, e isto é algo de diferente. Isto tem um impacto, como é óbvio, porque se nós somos uns importadores de cultura, e os romances são cultura. Porque eu tenho pessoas, eu já conheço Anne Francisco, já fui visitar o seu país com o Codex, e fui aos Jerónimos, fui a Tomar, onde fui no itinerário do romance, os dos Templários portugueses, do Dom Dinis, andaram atrás disso. Os franceses, com o romance, o Codex, andaram atrás do itinerário do livro, não é? A Universidade da Bulgária que criou o curso português por causa dos meus livros e do sucesso que eles tinham na Bulgária. As pessoas perceberam que havia outros livros que ainda não estavam, e queriam lê-los em português, então puseram-se a aprender. Há muitas histórias assim, e que são muito interessantes. Mas, obviamente, quando nós começamos a falar, o Tomás de Noronha, por exemplo, que ainda é o Imortal, nós vemos um atentado em Lisboa, no metro em Lisboa, não é? E, de repente, o leitor está em Budapeste, não é? E está a ler sobre o metro em Lisboa. E depois está a ver as pessoas irem para Monsanto. Mas o que é isto de Monsanto? Já estive em vários países, o que é Monsanto? Isto não é uma empresa, não, é uma floresta que existe ao pé de Lisboa. As pessoas não sabem disto. Nós vamos divulgando isto. Da mesma maneira que nós conhecemos muito Paris, porque andámos a ler Balzac e Zola e não sei o que vamos a conhecer Paris, não é? E conhecemos muito Nova Iorque, porque vemos os filmes do Woody Allen e tal. Estes veículos de cultura são veículos de diplomacia de facto, porque nós exportamos o nosso país através da literatura. E devo dizer que uma das coisas que me choca mais é que falou há pouco no Instituto Camões, mas a verdade, volta e meia, em muitos países, existem feiras do livro, em que escolhem o tema do... hoje, este ano, o tema da Feira do Livro de Guadalajara é a Colômbia. No ano seguinte é a República Checa. E às vezes é Portugal. Por exemplo, a Feira de Leipzig, na Alemanha, que é a maior feira da Alemanha, vai ser Portugal agora no próximo ano. Ou este ano, acho eu, não sei. E assim, sabem quantas vezes as autoridades portuguesas me convidaram a mim para representar Portugal numa coisa? Zero. Eles não estão interessados em vender os livros portugueses. Eles estão interessados em promover os escritores amigos do partido, muitas vezes. Portanto, nós estamos numa lógica que é uma lógica perversa. Vai dizer-me assim, eu fico a perder? Não, nada. Agora, eu acho que o país fica a perder. Porque se nós quando nós exportamos cultura, tem que ser cultura para ser lida. Eu digo sempre aos meus editores internacionais, eu não quero o meu livro publicado para dizer que tenho publicado em checo. Isso não me interessa. Eu quero que o meu livro seja lido. Mas eu quero saber qual é o vosso plano de marketing do livro. Como é que o livro vai chegar às livrarias e como é que vai chegar aos leitores. E isso, o objetivo não me interessa dizer eu sou traduzido em 30 línguas. Isso não tem interesse nenhum. O que me interessa é ser lido em 30 línguas. E ao fazer isso, eu sou exportado. Por exemplo, há uma frase interessante do Paulo Coelho. Não é uma frase, é uma postura do Paulo Coelho, que é o escritor de língua portuguesa mais lido. Ele já vendeu acho 30 milhões de livros. Ele vendia apenas 4 milhões. Ele vendeu 30 milhões, o Paulo Coelho. O Paulo Coelho
na Rússia, era vendida em edição pirata. Ok? Eles faziam o download dos livros dele e andavam ali. Acham que o Paulo Coelho se opôs? Nada. O Paulo Coelho disse, tudo bem, eu quero que as pessoas leiam. Leiam. E depois, quando começarem a gostar, e depois então vão comprar e vão conhecer o Brasil, através dos romances dele. E isto está a explotar a cultura brasileira. E pronto, é isso, no fundo, a minha postura é um pouco a mesma. Eu não quero que as pessoas tenham um livro, eu quero que as pessoas leiam o livro. E através do livro, estamos a falar do mercado internacional, compreendam Portugal, compreendam os meus romances, é a história de Portugal. Vocês vão ler o Códex, é os descobrimentos. O tema do Códex é o descobrimento explicado às pessoas, através da história do Colombo, do mistério do Cristóvão Colombo. Não é? Quando se lê Um Anjo Branco, é a guerra colonial. O Homem de Constantinopla, do Gulbenkian. No fundo, eu também estou a contar a história de Portugal, de como o Gulbenkian foi importante para a nossa cultura. Quantas pessoas aí em Portugal não aprenderam a ler, das gerações mais antigas, através das bibliotecas itinerantes de Gulbenkian? Foi um homem muito importante para a nossa vida. Quem era este homem? E através da história dele e das histórias que se passavam com ele em Portugal, nós ficamos a conhecer alguma coisa sobre a história de Portugal. E, portanto, o Imortal é sobre a inteligência artificial, mas passa-se em Lisboa a ação. E na China também uma parte. E, portanto, dar esta visão cosmopolita do país. E isto é diplomacia, de certo modo. Considerando o sucesso que o José Rios Santos tem tido, admite deixar o jornalismo para se dedicar por inteiro à escrita? Não, quer dizer, pode vir a acontecer, mas não. Eu acho que são funções diferentes, são funções complementares, mas podendo eu conciliá-las e consigo conciliá-las, não tenho de maneira nenhuma essa ideia, não quero. Vou continuar a ser jornalista, em princípio, e continuar a escrever os romances. Dada a presença das pessoas aqui, eu acho que também é importante passar a palavra para as pessoas que estão aqui a ouvir-nos e, portanto, eu pedi agora a colaboração e, se alguém quiser intervir, convidar-vos a falar com o José Rios Santos, é uma oportunidade única e, portanto, deixo à vossa consideração alguma questão que queiram colocar ao escritor. Aqui aplica-se o princípio, falem agora ou calem-se para sempre. Olá, boa tarde. Gostaria de saber qual foi a sua melhor ideia até hoje. Como? Qual foi a sua melhor ideia até hoje? Para romances? Para quê? No geral. Epá! Não sei, quer dizer, é um pouco difícil de responder a essa pergunta verdadeiramente, porque temos ideias no campo profissional, temos ideias no campo pessoal. Olha, a melhor ideia do meu campo pessoal foi ter casado. Portanto, há pessoas que falam tão mal do casamento, para mim é uma maravilha, portanto, só tenho bem a dizer. No terreno profissional, talvez a minha melhor ideia tenha sido ir para a Inglaterra. O que, aliás, me suscita aqui uma ideia, que é a seguinte, que é a importância da educação. Nós, na vida, temos às vezes tendência a confiar demasiado, a entregar o nosso destino aos outros. E nós temos de ser mais senhores do nosso destino. Isto tem a ver um pouco com a escola. A escola fornece-nos o básico, mas não nos fornece tudo, nem pode fornecer. E, portanto, nós, quando queremos atingir a excelência, temos que ir à procura dela, ativamente. E, no fundo, quando eu fui para a Inglaterra, eu fui à procura disso. Eu podia ter saído do meu curso de Ciências da Comunicação, em Lisboa, e entrava como jornalista aí, como outros fizeram. Mas aquilo não me contentou. Eu disse, não, eu tenho que ir para o melhor sítio, tenho que aprender com os melhores, porque só posso ser o melhor se aprender com os melhores. Não é? E essa exigência que cada um de nós pode ou não pôr, vai depois determinar o nosso destino e o nosso futuro. Portanto, o meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. E, portanto, eu andava na faculdade, andava no segundo ano, perdi o meu pai e herdei algum dinheiro de um apartamento que ele tinha que se vendeu,
Uma metade foi para a minha madrasta, outra metade fui eu e o meu irmão que dividimos. Portanto, foi pouco dinheiro. Mas eu peguei nesse dinheiro e eu não vou dizer o que é que o meu irmão fez com o dinheiro, mas vou dizer o que é que eu fiz com o dinheiro. Eu peguei no dinheiro e paguei a minha ida a Londres. Eu paguei a minha ida a Londres, gastei o dinheiro todo lá. E posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fui trabalhar para a BBC como estagiário, aprendi imenso. Eles deram-me vários cursos. E foi essa a aprendizagem que me permitiu depois avançar no conhecimento e avançar no saber fazer. Porque há um livro muito interessante, publicado pela Gradiva, editora de um leiriense, não é? O Guilherme Valente, que se chama... Como é que se chama o livro? Por causa da questão A Riqueza das Nações, acho que é assim que se chama. Do Adam Smith? Não, não é do Adam Smith. Esse é do Wealth of Nations, sim, mas é um outro. É um académico de Harvard. E ele é americano. E o livro é O que é que faz com que o país seja rico ou pobre? E ele diz assim: olhem para a Arábia Saudita. É um país rico ou um país pobre? Pergunto-vos vocês, é rico ou pobre? Chega aqui um saudita, compra tudo isto. É rico, como é óbvio, não é? Mas a resposta dele é não. A Arábia Saudita é um país pobre. Porquê? Porque a Arábia Saudita, quando um saudita, a riqueza dele vem do petróleo. Mas quando um saudita quer comprar um telemóvel, ele vai ali à Finlândia. Quando quer comprar um automóvel, vai ali à Alemanha. Quando quer comprar um perfume, vai ali à França. Os sauditas não sabem fazer nada. Não têm conhecimento, não sabem fazer nada. O que é que eles vão fazer quando o petróleo acabar? O que é que eles vão fazer quando o petróleo acabar? Voltam à pobreza. A Arábia Saudita é um país pobre. O que é que faz a riqueza? É o conhecimento. É saber fazer. O que é que nós vamos fazer quando acabar a bazuca europeia? O que é que nós vamos fazer quando acabar a bazuca europeia ou o nosso petróleo? E quando isso acabar, como é que é? Nós temos de saber fazer as coisas. Os chineses têm esta frase: quando vires um homem com fome, não lhe dês peixe, ensina-o a pescar. E é isso que é a verdadeira riqueza. E portanto, o que eu fui à procura, no fundo, sem pensar disto desta maneira, foi isso que eu fui à procura em Londres, não é? Eu investi o pouco dinheiro que tinha da herança da morte do meu pai no conhecimento. E, de certo modo, foi a melhor homenagem que eu lhe prestei. E, portanto, é isso que eu desafio as pessoas. Acho que nós não devemos contentar-nos com... Nós damos o básico, mas nós depois temos nós próprios, dependendo de nós, sem estar a pedir aos outros, sem estar a depender dos outros, tornando-nos independentes, ir à procura de mais. Não nos satisfazermos. Temos um espírito crítico e sabermos que a verdadeira riqueza está no conhecimento. O alemão é rico porque ele não tem petróleo, mas eles sabem fazer Mercedes. Cada Mercedes fazem mais um Mercedes e as pessoas compram todos, que é um bom produto. E, portanto, a verdadeira riqueza está no conhecimento. É por isso que os franceses são ricos, produzem perfume, os outros produzem telemóveis, os outros produzem Boeings. E isto é que é a riqueza, é no conhecimento que ela está e é ela depois que vai gerar, e ela é reciclável, não depende de um produto que vai terminar em qualquer ponto no tempo. Mais alguma questão? Boa tarde. Antes de mais, sou professora e apesar dos seus livros não serem Plano Nacional de Leitura, cabe-nos a nós, professores, passar essa mensagem nos seus livros. Mais na área da educação especial. Claro que temos que adaptar. Eu não vou ler os livros a crianças que têm mais dificuldades na leitura, mas faço o resumo, faço o reconto. E eles estão sempre a acompanhar o Tomás Noronha. Segundo, o que é que não seja spoiler, porque eu acabei de ler os livros de Auschwitz, né? Mas ainda não acabei de ler o Imortal, por isso não me digam o que aconteceu ao Tomás Noronha. Mas o que é que ele anda agora a fazer e o que é que nós podemos aguardar no próximo livro? Outra pergunta, isto é tudo, mas uma vez. Muitos conhecem Dan Brown através dos filmes. Para quando a saga de filmes do Tomás Noronha? Ora bem, o Imortal, a pergunta era sobre o que é que o Tomás Noronha vai fazer agora, não é? A primeira pergunta. Vai ser um romance do Tomás Noronha em outubro. Eu não quero dar o título, mas tem As Aventuras do Tomás Noronha. Quem não me leu, essencialmente é um personagem recorrente, um bocado como o Tintin, não é?
É um personagem que volta a ter uma aventura, mas são aventuras de conhecimento. Dá uma história que pode ser uma história de amor, pode ser uma história de espionagem, pode ser uma história de detetives, pode ser um thriller, mas o tema que lá está, que é abordado, é um tema verdadeiro. E, portanto, nós aprendemos coisas sobre esse tema. Portanto, no Imortal é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial está a mudar o nosso mundo? Como é que a humanidade está a transformar já com a inteligência artificial? Esse é o tema do Imortal. Eu não vou dizer qual é o tema do próximo, mas é também uma área de conhecimento. E que também eu acho que é... Eu procuro que os livros sejam um pouco transformadores. Isto é, que a pessoa, quando acabe de ler, compreenda o tema em profundidade, para além da superficialidade que nós vemos nos meios de comunicação, que são naturalmente e estruturalmente superficiais. Num romance num livro nós vemos em profundidade, e nos romances procuro fazer isso. Compreender o tema em profundidade e depois nós agirmos em função daquilo que nós aprendemos que lá está. Eu procuro que os meus romances façam isso e são, nesse sentido, aventuras de conhecimento. E, portanto, Tomás Noronha vai voltar agora com uma dessas aventuras de conhecimento. E depois, a seguir, para o próximo ano, será um romance histórico que vai regressar. A outra pergunta era sobre... Quando é que vai passar um dos seus livros a filmes? Para cinema, para filmes. Curiosamente, ainda ontem, foi ontem ou anteontem, houve um produtor europeu que me disse que estão entusiasmadíssimos com o Mágico de Auschwitz. Portanto, que a visão que existe fora de Portugal, não é em Portugal, quer dizer, na imprensa europeia, em relação ao... que é um romance que realmente apresenta uma visão nova. Talvez valha a pena explicar um bocadinho para quem não conhece o Mágico de Auschwitz. O Mágico de Auschwitz é um romance histórico, não é uma aventura de Tomás Noronha. É um romance que é baseado numa história verdadeira, que me foi contada por um sobrevivente de Auschwitz, um homem chamado Werner Reich, que se tornou mágico, tornou-se ilusionista, em Auschwitz, porque conheceu lá um grande mágico do seu tempo. E o romance não é a história do Werner, é a história desse grande mágico. Ok? E este romance vai entroncar num tema muito ignorado na historiografia, que hoje já começa a ser mais tratado, que é relacionado com as origens intelectuais do nazismo. O nazismo tem várias fontes. O nacionalismo, o racismo, o eugenismo, o socialismo, tudo é uma mistura estranha destas ideias todas. Mas é também do esoterismo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Os nazis acreditavam no esoterismo. Uma das fontes do nazismo é o movimento da juventude do século XIX, que era o regresso à natureza, que vai depois conduzir ao movimento hippie e movimento beatnik. Este movimento da juventude da natureza, que está na origem do movimento hippie e do movimento beatnik, também está na origem do movimento nazi. O apego à terra, os deuses pagãos, tudo isso eles vão cultivar a astrologia, chamam-lhe a astrologia científica, não é? Vão cultivar a parapsicologia. Por exemplo, quando o Mussolini foi detido em Itália, em 43, eles lançam aquela grande operação para o ir resgatar, e a forma como os nazis fizeram eles meteram um grupo tipo uns 30 astrólogos e sinestesistas numa vivenda em Berlim, sobre um mapa de Itália, com aqueles pêndulos, como aparece no Tintin, do professor Girassol, não é? Para localizar onde é que o Mussolini estava, porque eles acreditavam que conseguiam, por forças extracósmicas, chegar lá. Ora, esta parte, por exemplo, a Batalha do Atlântico, em que eles estão à procura dos comboios aliados para os submarinos irem atacá-los, eles na Kriegsmarine, o Ministério da Guerra, da Marinha, em Berlim, também usavam pêndulos para localizar onde é que estavam. Que isto parece uma coisa de loucos, não é? Mas isto passava-se realmente. E tomaram decisões militares e políticas em função de questões esotéricas. Quando vocês leem, por exemplo, Os 7 Anos do Tibete, que é o filme com o Brad Pintas, não é? Aquilo é a história, no filme não explicam isso, porque ele é baseado numa história verdadeira, mas aquilo é uma história de uma expedição nazi ao Tibete, à procura das origens dos arianos, que eram, segundo eles, originários dos Atlantes, que, segundo eles, eram semideuses que tinham vindo do céu. E eles achavam que a suástica era o símbolo deles, ok? E, portanto, estas ideias fazem parte do nazismo e têm um papel importante no Holocausto.
Porque o Holocausto é uma pira para criar o homem novo, que é o grande projeto destas ideologias todas, não é? Criar a nova sociedade, um novo homem, melhor, mais justo, não sei o quê. E, portanto, vamos matar o velho homem, vamos gaseá-lo para criar o Übermensch, não é? E nós vamos encontrar a mesma ideia no Imortal. Aí já com o Tomás de Noronha. Nós vamos encontrar o Imortal, já agora, tem ligação, só para verem que estas coisas estão realmente ligadas. O Imortal começa com uma história, que é uma história verdadeira. Em 2018, há um cientista chinês chamado He Jiankui, que vai a uma conferência do genoma humano em Hong Kong e no meio da conferência anuncia que nasceram na China 2 gêmeas geneticamente modificadas. Isto é, esta história é verdadeira. É o início do romance, mas a história é verdadeira. Ele manipulou um gene que é o CCR5 e manipulou esse gene. É um gene que ele explicou que é o gene que regula a entrada do vírus da SIDA no corpo humano. Portanto, ele, ao mexer nesse gene, impede que aquelas 2 crianças contraiam a SIDA. Ok? E, portanto, uau, isto é ótimo para a humanidade. Ok? O que é que acontece? Depois, quando ele anunciou isto, foi um grande escândalo internacional. Toda a gente protestou, estão a manipular genes humanos, isto é um escândalo e não sei o quê. E a China vê aquilo, não sei o quê. O cientista, o He Jiankui, desapareceu. E a China diz que não tinha nada a ver com aquelas pesquisas. Meses depois, e isto continua, isto não é ficção, é factual, meses depois, embora esteja lá no romance, veio-se a descobrir que a China financiou os estudos do He Jiankui e as experiências dele. E depois apareceu um cientista americano, curiosamente de origem portuguesa, da Universidade do Arizona, que disse: olhem, eu sou especialista no gene CCR5, que foi o que ele manipulou. E, de facto, o gene CCR5 regula a entrada do vírus da SIDA no organismo humano. Mas os genes, os geneticistas sabem isto, uma parte das pessoas não sabe, porque não existe, um gene não faz uma coisa sozinho, ele faz várias coisas. E certas características não são resultado de um único gene, mas de uma conjunção de genes. Um gene às vezes tem várias funções. Por exemplo, o mesmo gene que provoca a puberdade, não é? Que regula a puberdade, portanto o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano, é o gene que está por trás daquela doença do açúcar no sangue, como é que se chama? Diabetes. Da diabetes. Portanto, o mesmo gene que provoca a vida, provoca a morte. Okay? Tem várias funções. Às vezes, e o gene CCR5, explicou esse cientista, de facto regula a entrada do vírus da SIDA no corpo humano, mas faz outra coisa, regula a inteligência. E foi aí que nós percebemos que os chineses estavam a fazer experiências sobre a inteligência. Isto é, estão a fazer experiências para criar o super-homem. E o que é isso senão o projeto nazi, do Übermensch? Portanto, e o que é a eugenia que os nazis praticaram, é que é a melhoria do ser humano, foi demonizada. E hoje pratica-se na eugenia. Chamamos de transhumanismo. Hoje, eu, quando era criança, eu via muitas crianças que tinham trissomia 21. Quantas crianças com trissomia 21 vocês veem hoje em dia? Não veem. Porquê? Porque é feito o aborto à nascença. Identifica-se que tem trissomia 21, o feto, e faz-se o aborto. Isto é eugenia. É a melhoria do ser humano. É a criação do super-homem. Portanto, estas ideias todas têm ligações estranhas. Portanto, o romance do Imortal e também do Mágico de Auschwitz vai abordar tudo isto. Lembra-se há bocado de falar da literatura como meio de verdade para expor as coisas. Há um livro muito interessante do Marc Bloch, um grande historiador francês que morreu, aliás, há algumas semanas. Ele tem um livro chamado Les Tabous de l'Histoire. No Les Tabous de l'Histoire, ele diz assim: há um conjunto de temas que são tabus na história. Os historiadores conhecem-nos, sabem, mas não tocam neles. São tabus, não se pode tocar neles. Porque a ideologia do momento impede que se toque. E ele dá vários exemplos. Um exemplo que ele dá, por exemplo, era das grandes matanças de soldados aliados pelos povos aliados. Portanto, durante a Primeira Guerra Mundial, houve rebeliões de soldados, com aquela carnificina toda, e esses soldados eram depois mortos e fusilamentos em massa. Houve tropas portuguesas que foram sujeitas a isso. Eu falo disso no meu romance A Filha do Capitão. Houve uma unidade portuguesa que se revoltou e foi metralhada com o Senhor, e metralharam-nos. Vocês não veem isso nos livros de história, mas está no meu romance. E o Marc Bloch diz isto: esse tema tornou-se um tabu.
E só em 1999 é que foi quebrado quando o Lionel Jospin falou nisso. E antes dos historiadores a se atreverem a tocar neste tema, os únicos que se atreveram a tocar neste tema, sabem quem foram? Foram os romancistas. Foram os únicos que falaram sobre a matança de soldados. Estão a perceber? E este é um trabalho da arte. É dizer o indizível. Quando o George Orwell publicou em 1984, que é um livro sobre, na verdade, o totalitarismo comunista. Aquilo é um livro sobre o totalitarismo comunista, não é outra coisa. Isto era indizível naquela altura. Então a União Soviética tinha sido aliada, o livro é publicado em 1946 ou 7, acho eu. Então tinha sido aliada, eles eram os bons. E é isto. Não aceitavam. O George Orwell foi demonizado quando publicou o seu livro. E hoje é um clássico. Portanto, a literatura está cheia de o Essa de Queiroz, que falámos há bocado. Quando ele fala dos padres que têm sobrinhas, ele está a dizer uma verdade proibida, está a tocar num tabu. E é a arte que faz isso. A arte rompe. A arte diz o proibido. Provoca o escândalo. Mas depois nós começamos a ver, olha, afinal é verdade. A história do Marshal Auschwitz, em que eu uma grande polémica, porque no romance fala-se lá da piscina. Auschwitz tinha uma piscina. E havia pessoas que mergulhavam, prisioneiros que usavam a piscina. E eu falei sobre isso. Falei isso do romance, falei isso. Houve um escândalo e não sei o quê. E vieram historiadores, peritos no Holocausto, dizer que não havia piscina nenhuma. Eu tive que mostrar imagens da piscina, tive que mostrar o depoimento do diretor do Yad Vashem a dizer que ele próprio conheceu prisioneiros que tomaram banho na piscina. A piscina existiu, claro. E qual é o problema de dizer isso? Mas qual é o problema? O que é que a piscina colide com a essência das câmaras de gás? Os dois são... O que ele apenas mostra é a incongruência do local. E há uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e penso que os mais velhos também aprenderam, é que as verdades nunca são preto e branco. Há sempre zonas cinzentas e há sempre contradições. O ser humano está cheio de contradições. Vou-vos dar já um exemplo. Quem é que faz a guerra? São os homens. Os homens são capazes de, num campo de batalha, atirar-se contra alguém que está a atirar para matar. Isto é uma loucura. São muito corajosos. São. Então as senhoras que aqui estão me digam, acham que os homens são corajosos quando se trata da questão, por exemplo, de expor os seus sentimentos? Das questões afetivas? São os cobardes. O ser humano está cheio de contradições. A sociedade humana está cheia de contradições. A vida está cheia de contradições. E a literatura é seu dever captar essas contradições e expor essa verdade. Auschwitz está cheio de contradições. Tinha piscina, tinha de facto. Tinha. Mas também tinha os câmaras de gás. E o que é que uma coisa impede a outra? Mas há uma narrativa ideológica, só se pode dizer isto e aquilo tem de ser ocultado. E não é assim. O trabalho do conhecimento é conhecermos tudo, nas suas vertentes contraditórias, e ponderarmos sobre as contradições. Portanto, uma das coisas que mais me interessou quando eu interesso muito por ciência, conforme se percebe quem lê os meus livros. E uma das coisas mais extraordinárias que eu li foi um livro inglês de ciência, que começava com esta frase. A expressão que um cientista mais faz quando faz uma grande descoberta, nunca é eureka, descobri. Nunca é. Sabem qual é? Olha que curioso. Oh, that's funny, é a expressão que ele usou em inglês. Olha que curioso. Isto é, quando nós estamos a enxergar uma realidade e encontramos algo que sai fora da nossa expectativa e dizemos, isto é curioso, olha que curioso. Isso é um indício que é uma matéria que nós temos que investigar. É um interdito. Ok? E o investigador tem que ir atrás do interdito. Isto aqui contradiz a minha expectativa sobre esta área do conhecimento. E, portanto, nós vamos investigar essa área de conhecimento. E quando investigamos, vamos descobrir coisas extraordinárias. E vou dar já um exemplo sobre Auschwitz e sobre o Holocausto. Quando ocorreu o Holocausto, aquilo foi descoberto, portanto, tem relação com o romance, o Marshal de Auschwitz, criou-se a ideia de que os SS, os nazis, eram bestas sanguinárias e psicopatas. Só assim se podia explicar o que tinha acontecido. Nos anos 50, os israelitas foram à Argentina e capturaram o Eichmann, que era o número 3 da hierarquia do genocídio, e levaram-no para Jerusalém, para ser julgado. O New Yorker
enviou uma filósofa judia chamada Hannah Arendt para Jerusalém, para cobrir o julgamento do Eichmann. E ela chega lá e começa a observar aquilo, observa o julgamento, e ela era uma filósofa, uma pessoa com um profundo compromisso com a verdade, judia alemã. Aliás, ela era discípula do Heidegger, que curiosamente era um filósofo que depois virou para o nazismo, mas ela teve que fugir da Alemanha, como é óbvio. Ela cobre o julgamento, e depois ela escreve para o New Yorker uma série de artigos que depois publica em livro, que o livro chama-se Eichmann in Jerusalem, em que ela vem falar na banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? Não é que o mal se tornou banal, não. É que o mal era cometido por gente banal. Porque ela diz, eu estou a olhar para o Eichmann e este é um homem banal. Eu estava à espera de um monstro a pingar sangue da boca, e eu vejo um amanuense, um burocrata, vejo o Sr. Lopes da tesouraria. É um homem banal, eu na rua não olharia 2 vezes para ele. Mas está a ser cometido por isto, foi cometido. Isto é o que curioso dos cientistas, não é? Aquilo não estava na expectativa dela. E ela disse, isto é extraordinário. O genocida é um homem como qualquer outro. Quando ela fez esta observação, desencadeou-se uma grande polémica na comunidade judaica. Ela foi acusada de ser negacionista. Essa conversa toda para todos. E apareceram testemunhas de sobreviventes de Auschwitz, que disseram, não, ela estava a dizer a verdade. Eles eram pessoas normais como vocês e eu. E fizeram aquilo. E com base nas observações da Hannah Arendt e desses testemunhos que depois finalmente apareceram, há um cientista judeu, que é o Stanley Milgram, da Universidade de Yale, que faz estudos hoje famosos em psicologia. São estudos de obediência à autoridade. Ele ficou, não sei se aqui há psicólogos, conhecerão de certeza, estes estudos são clássicos. O que ele fez foi, criou situações em que, existe aliás um filme, que às vezes passa no TV Cine sobre isso, é muito interessante, as experiências do Milgram, em que ele coloca pessoas que dizem assim, olha, estamos a fazer uma experiência, portanto, parece um homem de bata, não é? Bata é a autoridade, ok? Parece um homem de bata, é um cientista. E então diz assim, olha, você vem aqui fazer parte desta experiência, vai fazer aqui temos aqui uma pessoa que vai responder a perguntas, sempre que ela errar, você tem que carregar no botão, ela vai apanhar um choque. De cada vez o choque vai ser mais forte. Ela vai protestar, obviamente, não é? Porque está a doer, mas você tem que fazer isto, porque é para o bem da ciência. Isto é para o bem da ciência. E portanto você carrega. Ele, está bem, ok, tudo bem. E então, claro que a outra pessoa não está a receber choque nenhum. Isto é apenas, a pessoa que na verdade está a ser experimentada é esta pessoa que está a ser interrogada primeiro, não é a outra. Ele pensa que é a outra, mas é ele, na verdade, que está a ser testado. E então a outra vai dando as respostas e depois volta e meia dá uma resposta errada e o outro carrega no botão e ele, se ele começa a berrar com muitas dores, ele continua a carregar. Ele descobriu que 90% das pessoas continuavam a torturar, porque isto era torturar a outra, apesar dela protestar e estar em dor. E eram pessoas normais. E porquê é que faziam isto? Mas o Stanley Milgram começou a interrogar-se. Porque estão a obedecer à autoridade. Só 10% das pessoas é que disseram, não, eu recuso-me a fazer isto, a outra pessoa está em sofrimento, eu não carrego neste botão. E ele disse, e todas as pessoas foram interrogadas, depois de saber a experiência, diziam, não, eu nunca faria isso. Mas, na verdade, 90% das pessoas carregaram no botão. Mesmo aquelas que pensavam que nunca carregariam no botão. Ok? Portanto, isto revela-nos algo do profundo sobre a natureza humana. E esta descoberta essencial, porque isto vai explicar uma série de coisas, depois podemos falar, se quiserem. Esta descoberta essencial sobre a condição humana e a natureza humana é possibilitada porque houve uma filósofa judia, Hannah Arendt, que em Jerusalém, quando vê o Eichmann, ela não se conforma com as expectativas, ela percebe que o Eichmann não é aquilo que esperava e diz-o abertamente. E tem coragem de o dizer, apesar de ser ostracizada por dizê-lo. Porque ela se preocupou com a verdade acima de tudo o resto. E ela disse a verdade que não se podia dizer. E por ela ter dito isso, é que o Stanley Milgram, isso chamou a atenção do Stanley, que também era judeu, e ele foi estudar isto e explicou por que razão pessoas normais são capazes de atos indizíveis. Porquê? Porque acreditam que estão a fazer o bem. E se vocês lerem O Arquipélago de Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, Prémio Nobel da Literatura, é um livro sobre o sistema de campos de concentração da União Soviética, em que foram feitos 5 ou 6 milhões de escravos. Os comunistas fizeram 5 ou 6 milhões de escravos, pessoas que trabalhavam à força e sem receber salário.
e trabalhavam até morrer na União Soviética. Milhões em sofrimento, com a matança generalizada de pessoas. E o Solzhenitsyn, que foi um desses que sobreviveu, escreveu esse livro, e ele tem lá uma frase que é esta, que encaixa com a Hannah Arendt perfeitamente. Que ela diz assim, diz o Solzhenitsyn, a primeira condição necessária para se fazer o mal é acreditarmos que estamos a fazer o bem. E é por isso que as pessoas da experiência do Milgram carregavam no botão porque achavam que era para o bem da ciência, era para o bem da humanidade. E é por isso que nos Gulag eles faziam que os milhões de escravos mataram milhões de pessoas. Era para o bem da humanidade. É por isso que os nazis também, aquelas pessoas normais, eles estavam a criar o Übermensch. É por isso que os jihadistas matam pessoas, porque acham que é para o bem da humanidade. Estão a seguir a lei de Deus, de Allah, estão a cumprir a Sharia, que é a vontade de Deus. E pode haver coisa melhor do que isso? É por isso que a Inquisição matava pessoas e torturava. Era para salvar as suas almas. É tudo pelo bem. E é pelo bem que se faz o pior mal. E, portanto, isso é uma lição que nós temos que nasce de uma observação da Hannah Arendt e que depois vamos encontrar. E, portanto, é muito importante que nós sejamos honestos e sejamos capazes de, quando vemos algo que contraria as nossas expectativas, não nos conformarmos, mas dizermos, não, eu não estava à espera disto. Não, eu não estava à espera de ver uma piscina ali. Porquê que está a piscina ali? O que é que aquilo quer dizer? Então começamos a perceber mecanismos. Hannah Arendt, porquê que este homem é normal? Porquê que ele é tão banal? Eu não estava à espera que ele fosse assim. Ela podia ter-se calado, era confortável, mas ela não fez isso. Ela disse, não, esta pessoa é uma pessoa banal. E isto é estranho. E temos que estudar isto. E depois foi estudado. E foi todas as descobertas da ciência, da física quântica, a física quântica resulta de um fenómeno intrigante da radiação, que não seguia os parâmetros da física de Newton. E depois, de repente, veio o Max Planck e vem dizer isto não é normal. Começa a investigar aquilo, depois, de repente, descobrem os átomos, não é? E os efeitos quânticos. E, portanto, a ruptura da normalidade deve-nos intrigar. Não devemos rejeitá-la ou fingir que ela não existe. Não devemos usá-la como fonte de exploração para atingir maior conhecimento sobre o mundo, ou sobre nós próprios, ou sobre a natureza, o que é que seja. José Registro Santos, a conversa está muito agradável, mas temos que terminar por agora. E queria só dizer, penso que ainda há outra questão. Peço desculpa. Boa tarde. O som, estava a pedir o som para ali para o fundo. Boa tarde. Boa tarde, José Rodrigues Santos. Olha, só para dizer que aprecio muito a sua forma de comunicar e está a evidenciar aqui na nossa terra. Peço desculpa, não estou a perceber. Não, o som está mal. Estava a dizer que gosto, admiro muito a sua forma de comunicar, a sua pessoa, e tenho a curiosidade que gostaria de colocar. Porque é que no final do telejornal o senhor pisca o olho, é uma forma de dizer que voltamos a ver-nos amanhã. Obrigado. Bom, eu presumo que a pergunta é sobre piscar o olho, não é? E a minha forma de comunicar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer sobre a minha forma de comunicar é o seguinte. Vocês devem ter reparado, eu sou muito sincero na maneira como exponho. Existe muita cultura. Eu quando comecei a ser jornalista, em Macau. E lembro-me que em Macau eu entrevistava uns portugueses, não é? Do governo português, que lá estava e não sei o quê. E eles falavam. O senhor como é que se chama? Foi numa bela manhã de abril de não sei quantos, que a minha mãe, não sei o quê, dava uma história durante, davam para aí 3 minutos a dizer como é que se chamavam. E um dia fui a Hong Kong entrevistar ingleses. E como é que se chama? My name is Tom Smith. Pronto, já está. Respondeu diretamente às coisas. Eu sou um bocado, embora falo muito, neste caso eu sou português, mas eu não gosto de vender banha da cobra. E eu sou capaz de vos dizer coisas que são politicamente incorretas. Mas para mim o critério não é o que é conveniente, é o que é verdadeiro. E as coisas que eu estou a dizer podem ser testadas. E muitas das coisas que eu digo vão contra os consensos que se criam. E os mitos que se criam. Porque a sociedade está cheia de mitos, não é? E eu acho que nós devemos viver na verdade. Eu quando há bocado estava a dizer, o petróleo um dia vai acabar, estou a dizer uma coisa que é politicamente incorreta. Mas é verdadeiro. E portanto,
o que eu procuro muitas vezes, o meu pai fazia muito isso comigo. Às vezes dizia-me coisas, dizia assim, tal, e era, ele no fundo estava-me a dar luzes para eu pensar. E eu uso muito essa técnica. Eu digo coisas incorretas, politicamente incorretas, para que as pessoas pensem, para que saiamos de uma ideologia única e começamos a pensar em coisas diferentes. E vamos pesquisar, porque o mundo está cheio de Eichmanns, está cheio de coisas, de banalidades do mal, não é? E o que eu acho é que o que eu gostaria de, sobretudo, que as pessoas retivessem, não é tanto o meu inconformismo, digamos assim. É a minha metodologia de serem críticas, não aceitarem de mão dada tudo o que é dado. Questionarem porquê, há uma coisa que está a sair de coisa, porquê é que está ali? Ir um pouco mais fundo. E eu acho que isso é o mais importante. E, portanto, eu tenho consciência que digo coisas que são politicamente incorretas, digo com plena consciência de que assim é, mas digo para fazer as pessoas pensarem, para sairmos de um pensamento único, para nos questionarmos sobre as coisas. Isso é muito importante. E nós, como povo, nunca poderemos avançar no conhecimento se mantivermos sempre um pensamento restrito e proibirmos a abertura a pensamentos diferentes, a perspectivas diferentes. Às vezes não é que uma que esteja correta ou que esteja errada, são perspectivas diferentes e é importante conhecê-las a todas e meditar sobre elas. Porque nós, quando começamos a fazer isso, começamos a pensar. Vou-vos dar um exemplo. Eu sempre tive uma ideia de que os preconceitos são maus. E no outro dia houve uma pessoa que me disse assim, não, nós só sobrevivemos porque temos preconceitos. Então, por exemplo, a ideia de que o leão nos come, se aparecer aqui, é um preconceito. Lá porque houve um leão que comeu, ou 2 leões que comeu, não quer dizer que todos os leões comam. Mas é graças a esse preconceito que nós estamos vivos. E, portanto, quando a pessoa me disse isto e me contou isto assim, eu fiquei a pensar nisto e disse, olha, cá está. Cá está uma coisa que eu nunca tinha pensado. E, de facto, assim é. Nós atuamos por preconceitos e não é necessário, é uma coisa, faz parte da natureza humana. Nós formatamos determinadas coisas e depois, e o preconceito o que é? É uma resposta automatizada a uma determinada situação. E essa resposta pode ser correta, não é? Pode ser incorreta e pode ser correta. Pois nós temos é que meditar sobre cada uma delas. Portanto, isto é só para dizer isto. O que me interessa aqui é a metodologia. O que esta pessoa me disse fez-me pensar. E é isso que eu procuro fazer também. Eu digo às vezes coisas que vão contra a corrente para que as pessoas se interroguem e para que as pessoas pensem sobre elas, como o meu pai me fazia também a mim. Ok? E, portanto, a minha forma de comunicar, eu percebo que eu digo coisas que são politicamente incorretas, mas acho que devo dizê-las, porque nós devemos sempre ver na verdade e devemos sempre manter o espírito crítico. Não aceitar tudo de mão beijada, interrogarmos, pensarmos sobre as coisas, irmos para além do superficial, irmos ao que é mais profundo. E quem lê os meus romances, do segundo, em particular Tomás de Noronha, mas os outros romances históricos também, vai ver isso em profundidade. Vou querer dar um outro exemplo. Eu escrevi o Anjo Branco. É um romance sobre a Guerra Colonial. É passado em Moçambique, no tempo da Guerra Colonial, que eu vivi. E é uma história de família, na verdade. Esta é uma história passada com o meu pai. A história basicamente é, ele montou um serviço médico aéreo e andava de avião, de aldeia em aldeia, a fazer campanhas campanhas sanitárias, de vacinação, de tratamento de pessoas, o que é que seja, o que fosse necessário. E um dia entrou numa aldeia e estava toda a gente morta. Toda a gente da aldeia estava morta. Então, esta é a história desse acontecimento, é o Anjo Branco. Chamava-se o Anjo Branco, ele andava vestido sempre de branco, andava num avião de cruz vermelha, branco. O avião, na verdade, era pago pelo Estado português e pela Fundação Gulbenkian. E, pronto, vinha do céu, portanto, chamava-lhe um anjo, não é? Tratava soldados, tratava a população civil, tratava guerrilhas da Frelimo. Portanto, o romance conta essa história. E é interessante porque eu sempre falava sobre a Guerra Colonial, a literatura portuguesa, há romance sobre a Guerra Colonial. Mas todas as pessoas que viviam em África ou que estiveram na Guerra Colonial me diziam sempre: eu leio estes romances sobre a Guerra Colonial e não me revejo neles. Eles não descrevem o que era a Guerra Colonial que eu vi. Aquela que eu vivi não está aqui no romance. Portanto, o Anjo Branco, basicamente o que eu fiz foi uma série de entrevistas com pessoas que viveram a Guerra Colonial, de vários lados, militares, civis e não sei o quê, e conta as suas histórias. E as histórias são extraordinárias. E porquê? Porque o que nós estávamos habituados a ter da Guerra Colonial eram livros, era literatura ideologicamente orientada. Ou para dizer estes são os patriotas e não sei, ou então estes guerreiros é que são os bons.
havia bons e maus. E a guerra não é assim. Há uma frase do André Berrin, que era um escritor português que fez a Primeira Guerra Mundial, que ele disse: para descrever um ato heroico, eu preciso de uma distância de pelo menos 40 km. Porque quando nós estamos lá em cima, estes atos de heróico não têm nada. E a leitura é a mesma coisa. Nós, para descrever a coisa em termos de bons e maus, é preciso distância. Porque quando nós estamos lá dentro, a realidade é muito mais complexa, é contraditória, como eu vos dizia há pouco. E eu vou-vos contar alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo, houve um médico que me contou. Estava no hospital de Tete, onde creio que viveu, não é? Nasceu lá? Não, nasci na Pula e vivi em Tete. Ok, viveu em Tete, pronto, eu vivi em Tete também. Hospital de Tete, meu pai foi diretor do Hospital de Tete. No Hospital de Tete, vou contar duas histórias do Hospital de Tete. Primeira história, no Hospital de Tete estava numa cama um soldado português, ok? Que foi ferido numa emboscada, o que é que seja. Na cama ao lado está um civil, que toda a gente sabe que é um guerreiro da Frelimo. Feriu-me no mato. Não feriu nada, foi ferido sem combate. A gente vê que as feridas são de combate, não é? E está lá a ser tratado pelo português. E então estão os oficiais portugueses a visitar o soldado português e na cama ao lado estão oficiais da Frelimo a visitar o guerrilheiro. E isto foi-me contado por pessoas que viram. Isto não é ideologia, isto aconteceu. E isto revela-nos as contradições. Outra história, por exemplo, eu lembro-me, esta é uma história que passava-se também em Tete. Quem apoiava a Frelimo era a Fundação FOR, eram os americanos. Okay? Os americanos é que apoiavam a Frelimo, só mais tarde que foram os soviéticos. E depois chegou em Tete, há uma campanha, acho que havia um posto médico no mato, e aparece lá um americano ligado à Fundação FOR. E está uma fila da população local para ser tratada, não é? E o americano sabe, passa e à frente olha para dentro. E diz o médico português, vai para o fundo da fila, e diz o americano que apoiava a Frelimo para se libertar. Não, mas eu sou branco. Eu não quero saber, diz o português. Vá para o fundo da fila, e quando chegar a sua vez será tratado. Ok? Isto mostra-nos as contradições. E o que procurei fazer no romance do Anjo Branco foi estas contradições. O que nos leva à última história que eu tinha para vos contar do Anjo Branco. Que é uma história verdadeira também. Havia o chefe da PSP no Matundo. Matundo faz conta que estamos em Lisboa, Tete é Lisboa, e do outro lado do rio está a Almada, não é? Matundo é Almada, ok? Do outro lado do rio. O comandante da PSP do Matundo casou com uma negra, que ao que parece era uma mulher muito bonita. E a senhora engravidou, como acontece com muitas mulheres casadas, e até algumas que não são casadas, e compareceu no hospital para o parto. O meu pai viu a senhora e encaminhou-a para um quarto privado, ok? O chefe da PID, que era o inspetor Sabino, que no romance tem outro nome, já não me lembro qual é o nome dele, não interessa. O inspetor Sabino veio ter com o meu pai e disse assim: doutor, já viu o que é o exemplo que se está a dar? Agora mete uma negra no quarto, contei aqui a enfermaria, onde posso estar todos. E respondeu o meu pai: mas, inspetor, a senhora é esposa do comandante da PSP. Ora, o regulamento diz que os funcionários públicos e familiares têm direito a cama privada, em quarto privado. Corresponde. Portanto, seguia o regulamento. E o inspetor: pois, está bem, tudo bem. Tudo bem. E então lá, senhora, eu contei esta história no romance. Um Anjo Branco, está lá contado. E depois, anos mais tarde, há pouco tempo, até há uns 5 ou 6 anos, terminei o telejornal, depois desmaquilhei-me e tal, depois meti-me no carro e vou ali, meto-me na segunda circular para ir para casa, e de repente vejo as luzes do carro da polícia atrás de mim. E eu, no retrovisor, encostei havia uma bomba de gasolina ali ao lado, encostei lá, e o carro da polícia parou atrás de mim, e eu, ok, o que é que é? Sai um polícia, que era um agente, que era mulato. E eu baixei o vidro e disse: então, Sr. Guarda, o que é que se passa? E disse-me: eu estava a esperar que ele dissesse documentos, não é aquela conversa. Dizia: aquele seu romance, O Anjo Branco? E eu: sim. Aquela história da negra que foi para o hospital, que estava grávida? E eu: sim. É só para dizer que era a minha mãe.
e a criança que ia lá era eu. E eu quero-vos dizer que uma das coisas, um dos maiores prazeres que eu tenho é que as pessoas que viveram em África, quando leem um Anjo Branco, dizem: eu revejo-me nisto. E isto é a África que eu conheci, com as suas contradições, com o seu racismo e com o seu antirracismo. Porque as coisas não são preto e branco, misturam-se, são mulatas, digamos assim. Nós vamos encontrar de tudo. E o mesmo ser humano, o mesmo homem que é corajoso no campo de batalha, é um cobarde no campo sentimental. E o ser humano está cheio disto. E a guerra colonial está cheia disto. E a literatura tem que refletir isto. Tem que refletir a realidade, a verdade. E o romance foi um grande êxito, de facto. E foi um grande êxito, sobretudo na comunidade portuguesa originária da África, porque as pessoas reviram-se no livro. Reviram-se no livro. E essa é a missão do escritor. E, portanto, claro que eu, para dizer isto, tenho que contrariar verdades impostas. Quero-vos dizer que este livro é um grande êxito em Moçambique hoje. As pessoas compram um livro. A rede de livrarias, já não sei como é que se chama, Matibo, que é aberta lá do sítio. O livro tem uma saída extraordinária em Moçambique. As pessoas revêem-se porque reconhecem naquelas histórias que lá estão. São histórias verdadeiras. São histórias competitivas de pessoas verdadeiras. Não são histórias ideologicamente orientadas. São histórias das pessoas comuns, nas suas misérias, nas suas grandezas. No que tinha de pior, no que tinha de melhor, como faz parte da condição humana. E, de certo modo, nós vamos encontrar isso um pouco em Auschwitz. Todas as histórias que são contadas no romance do Mágico, tudo aquilo é verdadeiro. Há lá uma história que vão num segundo volume, que é os nazis têm lá um campo que é o Familienlager, o campo das famílias, em que eles recebem a ordem para liquidar o campo. E os SS revoltam-se contra a ordem e querem salvar as crianças. Ou seja, os historiadores muito especialistas no tema conhecem. O público em geral não conhece. Mas se eu quero explicar as contradições do que estava ali a passar, eu tenho que mostrar isto tudo. Portanto, é um romance que eu procuro que seja o mais verdadeiro possível, mesmo quando é inconveniente na sua verdade. Porque nós, se vivemos na mentira, nós não conseguimos nunca resolver os problemas, não conseguimos enfrentar as coisas, porque vivemos na mentira. E os romances têm esta qualidade, acho eu, que eu procuro transmitir, que é transmitir através das histórias verdades profundas e através delas permitir aquilo que eu gostava de dizer, o conhecimento da nossa condição. Em relação à questão do pescar do olho, para concluir a sua pergunta, o pescar do olho nasceu em Londres, eu fazia isso na rádio, e tinha colegas que me diziam, despedia-me e pescava o olho, e as pessoas diziam, mas és parvo ou quê? Então isto é rádio, ninguém te vê. Está bom, mas eu estou a comunicar com as pessoas e, portanto, estou a falar. Eu acho que vocês veem-me a falar, não há de ser muito diferente do que veem na televisão. Porque há de ser um bocado diferente, obviamente que estou sempre a falar de improviso. Na televisão ainda tenho referências no teleponto. Mas, no essencial, acho que nós devemos ser genuínos, verdadeiros connosco próprios. E, para mim, pescar do olho é um ato de comunicação pessoal que estabeleço com o espectador, que é um ato de cumplicidade, de certo modo, e que acho que deve ser assim interpretado. Há pessoas que não gostam, e eu aceito isso. Eu, quando comecei a trabalhar na BBC, justamente houve uma coisa que eu aprendi, foi uma das primeiras lições que eu tive, foi quem é figura pública, neste caso jornalista, mas qualquer um. Nunca há uma pessoa de quem toda a gente gosta. Há sempre alguém de quem não gosta dela. E nunca há uma pessoa que toda a gente detesta. Há sempre alguém que gosta dela. E, portanto, nós temos que viver com isso. Eu sei que há pessoas que não gostam de mim e não têm objetivamente razão nenhuma para não gostar de mim. Não gostam. Pronto. E eu tenho que aceitar isso. E há pessoas que também gostam e faz parte da nossa maneira de estar e temos que aceitar as coisas como elas são. E há uma frase do Spinoza que eu gosto muito, que ele diz, para concluir, ele diz: não lamentar, não criticar, não execrar, mas compreender. E acrescento eu, quanto mais julgamos, menos compreendemos. E quanto mais compreendemos, menos julgamos. Sr. Luís Santos, muito obrigado. Salve palmas. Vamos passar agora a uma sessão de autógrafos com o José Luís Santos na Livraria Arquivo.
e, portanto, as pessoas que estejam interessadas em ter um autógrafo do escritor, mais uma vez, Júlio Santos, muito obrigado por ter vindo à Leiria, obrigado por ter vindo à Feira do Livro, obrigado a todos por terem estado presentes. Muito obrigado. Obrigado.